Olá. O projeto de lei que combate a disseminação de fake news, as chamadas notícias falsas, volta à pauta do plenário nesta semana. A matéria já constou na pauta outras 4 vezes, mas agora a expectativa é que um novo relatório seja apresentado hoje para votação ainda amanhã. O texto do relator Ângelo Coronel recebeu mais de 150 emendas e continua em debate. Eu sabia que era uma matéria muito polêmica. Você está mexendo com os gigantes do mundo digital, você estará mexendo com os 3 maiores faturamentos do mundo. Tem pessoas, senhor presidente, que simplesmente não leem e ficam absorvendo notícias de como se fosse uma multiplicação sem ter o devido conhecimento. O projeto contém normas para garantir a transparência nas redes sociais. Prevê, por exemplo, regras para o uso do WhatsApp, para a publicação de conteúdos patrocinados e para combater abusos, manipulações, perfis falsos e disseminação de fake news. O cadastro de contas em redes sociais vai exigir identificação do usuário apenas em casos suspeitos. Para número de celular registrado no Brasil, será cobrado documento de identidade válido no país e, se for um número de celular estrangeiro, o passaporte. Aplicativos como o WhatsApp devem guardar por 3 meses registros dos envios de mensagens encaminhadas para mais de 5 usuários em um intervalo de 15 dias. Eles também devem limitar o número de encaminhamentos a usuários e a quantidade máxima de membros por grupo. As contas automatizadas, os robôs, devem ser identificadas dessa forma. Provedores de redes sociais e de aplicativos de conversa precisam ter uma sede no país. Chips de todo o país devem ser recadastrados com a verificação de identidade do titular. A intenção é dificultar a criação de perfis com números falsos. Agentes políticos, como o presidente da República, ficam proibidos de bloquear usuários nas redes sociais. O texto prevê ainda a criação de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. A ideia é que as plataformas se autorregulem, respeitando o que for imposto pela lei. Eu faço um apelo aos senadores, às pessoas de bens, chega de protelar para cumprir com o nosso papel, vamos ter coragem, para botar um freio, para dizer não aos bandidos que estão usando as redes sociais. Então, esse projeto está querendo salvar, são os nossos filhos e filhas que recebem bullying, injúria racial, calúnias, vingança pornográfica. Esse projeto, lembrando, ele ainda vai para a Câmara, ele vai sofrer adequações, vai ter mais de mês para ser debatido lá, 20 dias, para termos audiências públicas lá e depois nós teremos a palavra final. Não há nenhum ator relevante da sociedade que não tenha sido ouvido por mais de uma vez, diretamente por mim, pelo relator Ângelo Coronel ou pelas equipes responsáveis. A legislação deve ser urgente porque nós temos 2 situações gravíssimas à nossa frente. A primeira delas, uma pandemia. E durante a pandemia, a atuação de redes de desinformação mata, vem matando. E o Congresso Nacional se reúne na quarta-feira para decidir se derruba ou se mantém vetos presidenciais. Dos 26 vetos que aguardam a análise de deputados e senadores, pelo menos 8 são relacionados a projetos de combate à pandemia da Covid-19 aprovados pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro vetou, por exemplo, a liberação de 8,6 bilhões de reais para estados, Distrito Federal e municípios comprarem equipamentos e materiais de combate ao novo coronavírus. O dinheiro fazia parte do Fundo de Reserva Monetária, que foi extinto. A proposta original do governo era usar os recursos para o pagamento da dívida pública. Mas, durante a análise pelo Congresso, foi aprovada a emenda destinando dinheiro para ações de combate à Covid-19. E esse foi o trecho vetado pelo presidente. A justificativa do Planalto é de que as mudanças feitas pelo Congresso aumentam as despesas em projetos de iniciativa do Executivo e não trazem estimativas de impacto dos gastos. Alguns parlamentares já se mobilizam para que o veto seja derrubado. Confio que os deputados e senadores vão derrubar mais essa medida. Estamos certos de que a batalha contra o coronavírus
tem que ser vencida por prefeitos e governadores. Estão na frente, na linha de batalha. O Congresso deve analisar também o veto parcial à expansão do auxílio emergencial de R$ 600 para outras categorias. Um projeto aprovado pelo Congresso estendia o benefício a trabalhadores informais não inscritos no cadastro único do governo. Seriam beneficiados, por exemplo, pescadores, motoristas de aplicativos e de caminhões, diaristas e ambulantes de praia, entre outras categorias profissionais. Mas o governo vetou a inclusão dessas pessoas. Alegou que a proposta fere o princípio da isonomia por privilegiar algumas profissões em detrimento de outras e também não indica as fontes de recursos para pagamento do auxílio. Não nos resta outra solução e outra saída a não ser analisar logo esses vetos e derrubá-los. É preciso que o Estado brasileiro tenha um olhar para quem mais precisa. Essas categorias todas que o Congresso Nacional incluiu para o auxílio emergencial são categorias importantes, pessoas que estão passando necessidade e que precisam do apoio, que precisam da mão do Estado para ajudar neste momento difícil. O senhor presidente não está preocupado com o sofrimento das pessoas em decorrência da pandemia. Ele não só nega a gravidade do que estamos vivendo, como nega o direito de famílias serem socorridas neste momento tão dramático. Esses R$600 é para sobrevivência. Não dá nem para dizer que vai vender bala no farol, porque não tem carro no farol para poder comprar bala. Irresponsabilidade, insensatez, vergonha o que o governo fez. Senadores e deputados devem analisar ainda vetos ao projeto que prevê socorro financeiro a estados e municípios. Foram vetados 4 trechos da proposta, entre eles o que permitia aos municípios suspender o pagamento de dívidas com a Previdência Social até o prazo final do refinanciamento e o que admitia a possibilidade de reajuste salarial para algumas categorias de servidores públicos civis e militares diretamente envolvidos no combate à pandemia, como profissionais das áreas de segurança, limpeza urbana, assistência social, educação e saúde. O projeto original previa o congelamento de salários dos funcionários públicos até o final de 2021, como uma das contrapartidas para a ajuda financeira. As exceções foram incluídas durante a tramitação. Segundo o governo, a exclusão desses trabalhadores do congelamento de salários retiraria quase 2/3 do impacto esperado na redução de crescimento da despesa com pessoal. E com as escolas e as creches fechadas, muitos pais estão tendo que dar um jeito para cuidar dos filhos e ainda ir trabalhar. Um projeto em análise aqui no Senado apresenta alternativas, como, por exemplo, o teletrabalho para quem não tem com quem deixar os filhos até que as escolas sejam reabertas. Mesmo nas cidades que estão promovendo a reabertura gradual do comércio e de algumas atividades essenciais, as escolas e creches continuam fechadas e ainda sem data para a retomada das aulas. Isso tem obrigado muitos pais a se dividirem no cuidado com os filhos nesse período de isolamento. Nos casos de família monoparental, onde só um dos pais é responsável pelas crianças, essa divisão se torna quase impossível. É o caso da Rebeca, mãe solteira, que precisa se deslocar até o trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar na educação e no cuidado com a filha Ana Clara. A minha filha ficava numa creche particular, que não está funcionando, e no trabalho a gente tem intercalado as equipes para não ir todo mundo todo dia. Nos dias que eu preciso trabalhar, minha filha fica com alguma professora da escolinha que já cuidava dela antes. E quando ela não pode, eu levo a minha filha para o trabalho comigo. Para resolver situações como a da Rebeca, o Senado tem um projeto que garante o direito ao teletrabalho ou trabalho remoto à mãe ou pai de família monoparental até a reabertura da creche ou escola dos filhos com até 12 anos de idade. Muitas mães, especialmente aquelas de famílias monoparentais e as de mais baixa renda, não têm familiares ou recursos suficientes para deixar seus filhos aos cuidados de terceiros, o que agrava a situação de sobrecarga e de desemprego dessas mulheres. O projeto tem uma preocupação com as trabalhadoras domésticas em particular. Eu estou prevendo a possibilidade de suspender o contrato de trabalho delas.
Se não for possível a suspensão, a empregada doméstica poderá levar o filho com até 12 anos incompleto para o local de trabalho. Mas é importante ficar claro uma coisa. Nessa hipótese, o empregador, na ausência da mãe, terá a responsabilidade legal do cuidado, proteção e vigilância sobre aquela criança. Um estudo da Instituição Fiscal Independente, órgão auxiliar do Senado, aponta como suficiente a ajuda financeira da União a estados e municípios para cobrir a perda de receita provocada pelo coronavírus. Necessário para combater a pandemia do coronavírus, o isolamento social parou a economia e, em consequência, a arrecadação da União, estados e municípios. A crise fiscal, que já era realidade na maioria dos estados, se agravou. Dados do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, mostram que, em abril, a receita dos 26 estados e do Distrito Federal caiu 15%, o que significa cerca de 7,4 bilhões de reais a menos. Em maio, a queda foi ainda maior, 23,9%. ou 11,3 bilhões de reais. Esse percentual representa apenas uma média. De acordo com um estudo feito pela Instituição Fiscal Independente, órgão de assessoramento do Senado, 9 estados tiveram queda igual ou inferior a 20%, enquanto 7 perderam acima de 28%. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou sobre as perdas do estado. No mês de abril, já tive aqui uma redução de receita de 9%, no mês de maio, uma redução de receita de 26%, sempre comparado com o mesmo mês do ano anterior. E agora, no mês de junho, certamente teremos uma redução de receita em torno de 20 a 20 e poucos por cento. Então, exige, né, uma reprogramação, numa hora em que a área de saúde está demandando mais serviço, a área de segurança pública mais serviço, a área de assistência social mais serviço. Para ajudar os estados e também os municípios a enfrentar a perda de arrecadação e ainda implementar ações de combate à pandemia, nos últimos meses foram várias medidas, como a indicação de créditos extraordinário por meio de medidas provisórias, suspensão do pagamento de dívidas e repasses diretos de recursos. Segundo a Instituição Fiscal Independente, uma ajuda que, se for totalmente concretizada, passa de 100 bilhões de reais. Chegamos à conclusão que todas as medidas somadas correspondem a uma ajuda que chegaria a dezembro de 2020 a 107,1 bilhões de reais. Se tirarmos a suspensão da dívida junto aos organismos internacionais e junto aos bancos federais, essa ajuda seria menor, né? Seria de 87,2 bilhões de reais. Essa diferença é porque o presidente Jair Bolsonaro vetou um artigo da lei que autorizava estados e municípios a suspender os pagamentos com esses credores, ficando a União responsável pelos encargos. E o Congresso ainda não analisou esse veto. De qualquer forma, esses valores calculados pela Instituição Fiscal Independente são suficientes ou não? De acordo com os técnicos da IFE, depende de como a recessão vai continuar afetando a receita dos estados até o final do ano. Considerando uma hipótese realista de redução gradativa das perdas, a instituição considera que sim, a ajuda financeira deve ser suficiente para compensar a queda de arrecadação na maior parte dos estados. Evidentemente, quando se faz a análise por estado, existem alguns estados que não terão toda a perda compensada, né? Enquanto a maioria dos estados terão suas perdas totalmente compensadas, né? Se considerarmos os 107,1 bilhões de reais, apenas Paraná e Santa Catarina, e lá no finalzinho, só lá se as perdas chegarem até dezembro, o Mato Grosso do Sul também, né? Agora, se retirarmos
a suspensão, né, do pagamento da dívida junto aos organismos e aos bancos federais, da ajuda, reduzindo-a de 107,1 para 87,2, aí um número maior de estados teria já alguma perda, além daqueles 3 que eu já comentei, né, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Se incluiriam no grupo também, a partir de, se a perda chegar até setembro, chegariam também a ter alguma perda no sentido da ajuda não compensar a queda estimada da receita, né? Entrariam também nesse grupo o Distrito Federal, o Espírito Santo, Bahia e o Ceará. A Caixa Econômica Federal começou a liberar hoje o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O trabalhador que tiver saldo em conta ativa ou inativa poderá sacar até R$ 1.045, o valor do salário mínimo. Um dos assuntos da coluna de economia da jornalista Antônia Márcia. Em meio à queda da atividade produtiva, o governo segue injetando dinheiro na economia por meio da liberação de saques do FGTS e pagamento do auxílio emergencial. O calendário de liberação do FGTS é de acordo com a data de nascimento e, a partir desta semana, estão liberados os recursos para os trabalhadores que fazem aniversário em janeiro. Mas durante o primeiro mês da liberação, quem não tem conta na Caixa Econômica só pode usar o dinheiro por meio do aplicativo da Poupança Social Digital. O sistema permite o pagamento de compras e de contas de água, luz, telefone e boletos com o cartão de débito virtual. Essa primeira liberação poderá injetar cerca de 3 bilhões de reais na economia. Os pagamentos serão feitos de forma escalonada até o mês de setembro. E, ao fim, o governo estima ter liberado aproximadamente 38 bilhões de reais para cerca de 60 milhões de brasileiros, o que vai dar uma média de R$ 630 reais por trabalhador. Seguem também, nesta semana, os pagamentos das parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 reais para os novos qualificados do programa Bolsa Família, com o número do NIS terminando em 9 ou 0. Com a produção ainda em ritmo lento, essa liberação de recursos públicos é uma forma de garantir condições mínimas de vida para grande parcela da população e a sobrevivência de empreendimentos. Os setores produtivos seguem desorganizados e o mercado financeiro oscila de acordo com a evolução da pandemia de Covid-19 no mundo e os humores políticos internos no Brasil. A notícia de eficácia de uma vacina testada na China nas últimas semanas e outras em elaboração na Europa estimula a retomada de bolsas de valores ao redor do mundo. Internamente, as palavras e atos dos mandatários da República contam muito. Para Gustavo Bertotti, economista da Messi Investimentos, com quem conversei, o mercado brasileiro trabalha avaliando a pandemia e o risco político a cada dia. Para os operadores do mercado, o silêncio do presidente Bolsonaro na semana passada e no fim de semana já aparece como um bom sinal para a economia brasileira. Essa edição termina aqui. Reveja as reportagens em senado.leg.br/TV. Fiquem com imagens do Palácio do Congresso Nacional, que neste domingo recebeu iluminação para marcar o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.